O tema de hoje, queridos, é o Senhor é minha bandeira. Tem o banner aí? Tá aqui? Ah, aí. O Senhor é minha bandeira. E o texto está lá em Êxodo 17, a partir do verso 8. Êxodo 17, a partir do verso 8. Todos acharam? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 17, versículo 8. É o segundo, né, gente? É, né? Só testei para ver se vocês estão atentos. Podemos? Vamos lá? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Obrigado, Vaso. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Estendam suas mãos aí para orar pelo ministrante, para que ele não fale nenhuma baboseira. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de meditarmos a respeito das Escrituras. Nós renunciamos a todo tipo de maledicência, maldade e pecado que existe em nós, todo tipo de pensamento torpe. Que o Senhor tenha liberdade para fluir em nossas vidas, falar aquilo que precisa ser dito. Me use como canal de bênção. E se, eventualmente, eu falar alguma bobagem, que o Senhor enrole a minha língua, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Queridos, essa historinha ela é bem conhecida. Amaleque atacou os filhos de Israel. E Moisés chamou Josué e disse o seguinte: olha, você vai lutar, pelejar, eu, Arão e Ur, vamos subir no monte e vamos interceder. Enquanto Moisés intercedia, Josué vencia no campo de batalha. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia sobre os filhos de Deus. Até que chegou ao final do dia, o Senhor deu vitória e Josué, passou ao fio da espada todo mundo e ao final foi instituído, foi dito, foi profetizado por Moisés que o Senhor é minha bandeira. Essa é a historinha. Todo mundo já ouviu ela alguma vez? Maravilha? Então vamos lá, vamos ver o que dá para a gente aplicar no nosso dia a dia, que basicamente é isso que a gente quer, entender o que Deus diz para aplicar na nossa vida prática. E a Bíblia começa assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Aqui, no verso de número 8, nós encontramos 3 personagens. Primeiro, Israel. Segundo,
Amaleque. E terceiro, não é um personagem, é um lugar, Refidim. Refidim significa lugar de descanso, lugar de sustento. Amaleque significa um povo que era contrário ao povo de Deus, um povo que era inimigo do povo de Deus e que sempre atacava o povo de Deus. E Israel era o povo de Deus. Então o que nós temos aqui? Israel estava em Refidim até que os amalequitas o atacaram. E isso é um retrato, basicamente, da nossa vida. Várias vezes nós estamos em Refidim, em um lugar de paz, de tranquilidade, no meio dos filhos de Deus, está tudo certinho, até que Amaleque aparece e começa a nos atacar. E aqui, basicamente, a gente consegue analisar do ponto de vista não só dessa guerra específica, mas do ponto de vista espiritual. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Os amalequitas são aqueles que vão contra os filhos de Deus, ou seja, as obras da carne. Essa luta nós temos absolutamente todos os dias. Filhos de Deus contra amalequitas. Obras do Espírito contra obras da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Ainda que a gente não queira, nós passamos por essas lutas todos os dias. Os amalequitas, eles não foram totalmente exterminados ainda. Por quê? Porque as obras da carne, elas continuam existindo e a gente precisa lutar contra cada uma delas. Amém? E basicamente, o Amaleque é tudo aquilo que vai contra os filhos de Deus, é tudo aquilo que atrapalha os filhos de Deus, é aquilo que guerreia contra os filhos de Deus. Amaleque é neto, sabe de quem? De Esaú. Esaú foi o cara que vendeu a primogenitura para Jacó. Olha como isso aqui é interessante. Israel descende de Jacó e Amaleque descende de Esaú. Percebam, a guerra começou lá atrás. Esaú contra Jacó. Aqui, Amaleque contra Israel. E hoje, obras da carne contra obras do Espírito. A gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento, porque os amalequitas nos atacam direto. Alguém já teve um ataque? Amalequita? O domínio próprio algum dia já foi embora? Paciência já foi embora? Não é assim que acontece? Glória a Deus, que bom que acontece aí também, que não é só aqui. E aí a Bíblia segue dizendo no verso 9: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Amaleque vir, nós precisamos de uma estratégia. Nós precisamos ter uma estratégia. E quem deu a estratégia aqui? Moisés, o homem de Deus. O homem de Deus, ele tem a responsabilidade de carregar a palavra de Deus e entregar a estratégia para aqueles que ainda não estão habituados ou não estão acostumados a ouvir a voz de Deus. Aqui, Moisés era um grande líder. Deus falava por intermédio dele e ele reportava. Então Moisés trouxe a estratégia. Ele falou: olha, Josué, você vai chamar uma turma e vai para o campo de batalha. Eu, Arão e Ur vamos subir no monte e vamos interceder. A batalha contra Amaleque, a batalha contra as obras da carne, elas acontecem de forma dupla. Você
precisa entrar no campo de batalha, ou seja, você precisa resistir aos amalequitas. E você precisa estar conectado com Deus, para que Ele te dê força para que você resista. Moisés dividiu as funções. Josué foi para a linha de frente. Moisés subiu no monte. O que é mais difícil? Ir para a linha de frente ou subir no monte? Ambas são difíceis. Ambas são desafiadoras. Mas tem gente que é melhor na linha de frente. Tem gente que é melhor na intercessão. A igreja funciona exatamente desse jeito. Se você está na igreja, você precisa ter essa percepção. Às vezes você está na linha de frente, tal qual Josué com a espada. Outras vezes você está na intercessão, levantando as suas mãos para que os irmãos consigam vencer a batalha deles. E vice-versa. Um dia você está no campo e alguém está intercedendo por você. Outro dia tem outra pessoa no campo e você intercedendo por essa pessoa. A igreja funciona dessa forma. Nós não podemos negligenciar nem a linha de frente, nem a intercessão. E olha o que Moisés falou. Ele disse assim: Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Queridos, contra Amaleque você precisa pelejar. Não basta erguer a mão para interceder. Você precisa pelejar. Você precisa pegar a tua espada e ir para cima. A impaciência, ela vai vir para cima de você. Você vai ter que ir para cima dela. A falta de amor vai vir para cima de você. A raiva vai vir para cima de você. A ira vai vir para cima de você. Os amalequitas vai vir para cima de você. Você precisa se posicionar. Porque senão eles vão te engolir. Se você dá cabimento para os amalequitas, eles pegam. E aqui a gente precisa ainda fazer uma observação. A gente precisa entender a estratégia dos amalequitas. E aí eu preciso, pastor, que coloque lá em Deuteronômio 25, verso 17. Deuteronômio 25, verso 17. Olha aí o que está escrito. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Estando tu cansado e não afadigado, e não temeu a Deus. Os amalequitas, eles têm uma estratégia, eles não atacam qualquer um. Eles atacam aqueles que estão cansados, afadigados e aqueles que vão ficando para trás. Esse versículo, ele diz o seguinte, olha, vocês não lembram o que Amaleque fez? Amaleque pegou aquela turma que estava cansada, desgarrada do bando e foi para cima deles. E não teve piedade nenhuma. Amaleque gosta de pegar quem está desgarrado, quem está cansado e quem está fadigado. Então, conselho de número 1, não se aparte do bando. Você sozinho é uma presa fácil. Por isso que a Bíblia diz, é bom que os irmãos vivam em comunhão. Porque quando dá um problema, você só socorre com quem? Com o irmão. Quem vai ficando para trás, Amaleque vai pegando. Quem vai ficando para trás, Amaleque vai pegando. E quando você vai ficando para trás, naturalmente você se cansa. E se você está cansado, você também é uma presa fácil. Procure se renovar em Cristo. Busque o renovo de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é Deus de renovo.
Então, se você está cansado, peça a Deus que te socorra. Busque auxílio com seus irmãos. Não caia na cilada do Amaleque, porque se você ficar para trás, você se torna uma presa fácil. Alguém já ficou para trás? Já? É difícil, né? Quando o Amaleque pega só você e ele lá no descampado, e aí? O que acontece? E aí a Bíblia segue, voltemos agora no nosso verso de número 9. E a Bíblia segue dizendo, Moisés segue dizendo, amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará em minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Olha que coisa linda isso aqui. A Bíblia diz assim, Josué fez aquilo que Moisés disse. E aqui é um problema que o crente tem, e eu me coloco nesse problema também. O Senhor dá um comando, dá um direcionamento, e a gente, por vezes, tem o hábito de negligenciar a voz de Deus. O Senhor está falando, faça isso. E você está se fazendo de, né? Deus fala, faça aquilo. E você, Deus fala, sirva no ministério tal. E você fazendo de conta que Deus não está falando com você. Quando vir a ordem, cumpra. Cumpra. Josué seguiu à risca aquilo que foi ordenado pelo homem de Deus. O homem que estava responsável pelo comando daquela situação toda. E aí a Bíblia segue dizendo assim. E aconteci, me perdi. E fez Josué como lhe dissera, verso 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Queridos, esse aqui talvez seja a chave de todo o texto. Enquanto Moisés erguia a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, Israel perdia para Amaleque. Só que veja bem, esse ponto aqui, Moisés já está lá na colina. Ele já subiu lá com Arão, com Hur e ele. Então veja bem, Moisés ele estava posicionado. Ele estava posicionado em um local de intercessão. Só que antes dele chegar no topo do monte, primeiro ele precisou subir o monte. Tem gente querendo interceder, erguer a mão pelos outros, mas ainda não subiu o monte. Você tem que subir o monte, querido. Você encontrar Cristo primeiro. Primeiro você encontra Cristo, depois você intercede pelos outros. Porque senão, tua palavra, você joga, ela cai no seu pé. Aí a gente subiu o monte. A gente não, eles. Nós também, né? Todo mundo? Já subiu o monte aqui? Amém. Então tá bom. Espero que todo mundo já tenha visto Cristo alguma vez. Já viram uma vez? Amém, né? Glória a Deus. Aí, lá em cima, começou a intercessão. Erguia a mão, Israel prevalecia. Baixava a mão, Israel perdia. Queridos, enquanto nós estivermos posicionados, enquanto filhos de Deus, nós caminharemos. Enquanto nós estivermos com as mãos erguidas, posicionados em Cristo, nós caminharemos com ousadia. Israel prevalece, os filhos de Deus vão para cima. Quando a gente perde o nosso posicionamento, aí o inimigo vem para cima da gente. Quando a gente para de se posicionar, quando a gente cansa, quando por alguma razão a gente começa a sair da posição, o inimigo começa a partir para cima da gente. Já aconteceu com você? De estar tudo bem, você está no glória a Deus, no aleluia, e começou a baixar a mão, o inimigo começou a encostar. Estava tudo bem, você foi abaixando a mão, recebeu aquele zap, oi sumido.
Você fala, epa, mas eu sou casado. Levanta essa mão, querido. Levanta essa mão, fica na posição. Fica na posição. Porque se você não ficar na posição, o inimigo vai para cima de você. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. E aí, vamos para o verso 12, que diz o seguinte: porém as mãos de Moisés eram pesadas. E aí aquela hora que o silêncio toma conta da igreja. Se Moisés, o cara que Deus falava, chamava de amigo, falava com ele face a face, Deus permitiu ele vendo a glória passar, ainda que na fenda da rocha. Esse cara ficou com a mão pesada, ele cansou. Ele cansou de ficar com a mão levantada. Querido, ser crente não é tão simples quanto muitos imaginam. Ficar posicionado o tempo inteiro é muito cansativo. É muito cansativo. Não pense que ser crente é um parque de diversão. Não é. O posicionamento do crente, ele chega a um determinado instante que a mão começa a pesar. Foi com Moisés e pode ser conosco. Quantas vezes a gente já não esfriou na vida com Cristo? Via naquele ritmo, orava ali a Bíblia, jejuava, aquela loucura, e glória a Deus, e aleluia, e chegava no culto e rodava e pulava. De repente não quer nem vir mais na igreja. A mão cansou, por alguma razão. Cuidado, porque a mão, ela pode cansar. Ficar com o braço erguido é naturalmente cansativo. Permanecer posicionado é naturalmente cansativo. Não é fácil. A vida está difícil, as contas, os boletos estão vindo e o dinheiro não está chegando, e aí vem aquela proposta indecente para você fazer um negocinho errado, para ganhar um negocinho a mais, e aí a mãozinha vai querendo abaixar. Ficar posicionado o tempo inteiro é difícil, não é fácil. Mas enquanto igreja, nós estamos aqui para te encorajar a permanecer com a mão erguida. E tem jeito, Mateus? Tem. E a resposta está logo em seguida. Olha só o que a Bíblia diz. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Primeira coisa que foi feita aqui, quando Moisés começou a sentir o peso da mão, o peso do posicionamento, colocaram ele assentado em uma pedra. Percebam, Moisés se assentou na pedra. Eles não colocaram a pedra para ele escorar, eles não colocaram a pedra para ele colocar o braço, e nem colocaram a pedra em cima da cabeça dele. Colocaram a pedra e a pedra foi o alicerce, foi onde ele estava firmado. Tem alguém me entendendo aqui? Olha só. A Bíblia dá um apelido carinhoso para Jesus. Muitas passagens diz que Jesus é a pedra. Que Jesus é a pedra fundamental, é a pedra que os construtores percebam. O seu alicerce precisa ser Jesus. Você precisa estar firmado em Jesus. Ele é a rocha. É nele que você se assenta. É nele que você firma os teus passos. Ele é a tua base. Tem alguém me entendendo aqui? E além disso, olha só. Ele se firmou na pedra. E nós também precisamos estar firmados na
pedra. Só que, além disso, a Bíblia diz assim, e Arão entrou de um lado e Ur entrou do outro. Os irmãos, eles foram os responsáveis para firmar Moisés, colocar o assento para que ele tivesse a base, e eles entraram do lado para segurar a mão de Moisés para cima. O que isso quer dizer, Mateus? Tenha bons companheiros de caminhada. Porque quando a tua mão cansar, o teu companheiro vai entrar e vai segurar ela para cima. Não negligencie a comunhão com os irmãos, não negligencie a comunhão com a igreja. Ande com homens e mulheres de Deus, com pessoas que no dia da angústia, no dia que a mão pesa, elas entram e ombreiam a batalha com você. Certa vez, eu estava pensando a respeito de um tema, dízimo. Temos aqui pessoas que dizimam, ofertam, amém? E aí, eu tive uma brilhante ideia, eu pensei assim, se eu, por exemplo, pegar alguns dias de férias e vender, ao invés de eu dar o dízimo, aliás, será que desses dias de férias, será que é caso de recolher dízimo? E eu na minha mente já fiz a doutrina, né? Falei, eu estou trocando minha folga por grana, então não é caso de devolver o dízimo, né? Aí, ó, mãozinha baixando, ó, mãozinha baixando. Aí fui falar com o irmão, Murilo. Falei, irmão, se vender férias, será que tem que pagar o dízimo? Ele falou, claro. Não deixou nem a bola cair no chão. Minha mãozinha caindo, ele já entrou debaixo e já ergueu de novo. Tá entendendo? Você precisa andar com gente que quando a sua mão começar a baixar, ele vai entrar do lado e vai erguer de volta para você. Vai falar, volta para a posição. Porque se você não voltar para a posição, Amaleque vai prevalecer contra os filhos de Deus. E aí, a Bíblia segue no verso 13 e diz assim, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Moisés lá na posição, Ur de um lado, Arão do outro, e lá embaixo, guerreando, Josué. A Bíblia diz assim, Moisés ficou com a mão erguida até o pôr do sol, e Josué, lutando. E a Bíblia diz assim, ele se desfez, ou seja, ele ganhou a luta. Só que ele ganhou a luta de um jeito específico. A Bíblia diz assim, a fio da espada. Vamos espiritualizar aqui agora. Queridos, nós temos uma espada que a gente pode andar com ela o dia inteiro, que chama-se a palavra de Deus. Você vence Amaleque a fio da espada. Você vence Amaleque com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é a espada. Isso está lá em Efésios, não é isso? Quem é bom de Bíblia aí? É isso mesmo? Tem o capacete da salvação, a sandália da humildade, a couraça da justiça, o cinto da verdade e a espada do Espírito. Palavra. Tem que estar fundamentado na palavra, porque senão Amaleque vai chegar, vai falar alguma coisa e você não vai ter substrato para contra-atacar. Quanta gente não cai em falácia porque não está fundamentado na espada do Espírito. A palavra não está entranhada no coração. Então qualquer paixão diverte, porque você fala, a história parece legal, a conversa parece boa, o argumento parece sólido, e o que você faz? Entra.
Então, queridos, a espada do Espírito, ela precisa sempre, sempre, sempre estar na nossa bainha. Amém? Tem alguém lendo a Bíblia aqui? Todo dia? Amém? Pode perguntar se é de Deus ou não? Eita! Queridos, e aí a gente vai para o próximo verso, que diz assim, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés, olha só, a palavra do Senhor veio a Moisés depois de tudo encerrado, depois do posicionamento, depois da batalha. Então veio a palavra do Senhor. Queridos, tem gente querendo a palavra do Senhor, mas não tem feito nem o que Ele já mandou fazer. Tem uma notícia ruim para você, não vai vir outra. Primeiro você cumpre aquela que Ele te entregou, e é um desafio, eu estou pregando para mim também. Primeiro você cumpre aquilo que Ele já falou, então vem a palavra. Porque senão Deus fica, fala, ninguém faz nada, e aí fica, que conversa é essa? Esquisita. Então a palavra veio quando? Depois que venceram os amalequitas. Resolva seus problemas, tal qual Deus já mandou. Resolvido, vem outra ordem. Amém? E aí a Bíblia diz assim, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué. O que ele falou? Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Olha só, a palavra do Senhor veio a Moisés e ela disse o seguinte, escreve o que aconteceu num livro. Nós estamos até lendo, olha só como a ordem foi cumprida. Estamos até lendo ela aqui. E ele disse mais, agora vai e fala para Josué. Depois de Moisés, o próximo líder foi quem? Vocês lembram? Quem foi o próximo líder? Moisés morreu. Quem assumiu? Quem? Josué. Amém? Queridos, se você quer ter uma palavra específica da parte de Deus, comece a se posicionar tal qual Deus mandou. Por que a palavra foi para ele? Porque ele seria o próximo líder. Quer uma palavra específica? Comece a se posicionar naquilo que Deus tem mandado. Josué se posicionou como o líder que ele iria ser, receber um direcionamento específico. Quer um na tua vida também? É simples. Comece a se posicionar, que vai vir uma palavra bem específica na tua vida. E Jesus não vai errar. Vai dizer o seguinte, hein? Fala para fulano de tal. Assim, 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 assim e assado. Amém? E ele diz o seguinte, eu vou acabar com os amalequitas. Esse foi o recado dado para Josué. Provavelmente, porque os amalequitas são os inimigos de Deus e vez por outra eles atacavam o povo de Deus. Como ele era o próximo líder, ele tinha que saber qual era o plano de Deus para os amalequitas. E essa é uma promessa que é para nós também. O Senhor quer que os amalequitas, eles se acabem na nossa vida. Ele não quer amalequita atacando a gente. Ele não quer obra da carne entranhada na vida da igreja. Ele não quer as obras da carne falando mais alto dentro de você do que o Espírito Santo. Essa promessa que ele vai acabar com Amaleque serve para nós também. Nós precisamos ter o entendimento de que o Senhor, Ele quer vir em poder e glória para nos revestir, para que a gente acabe com os Amaleques da nossa vida. Mentira, roubo, usurpação, imoralidade, adultério, pensamentos pecaminosos, etc, etc, etc. Essa promessa também é nossa. E aí
Feito tudo isso, dado todos esses recados, a guerra ganha, aí Moisés se pronuncia, ele diz o seguinte: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E eu vou até fechar a Bíblia aqui, para parecer que nós estamos acabando. Moisés disse o seguinte: o Senhor é minha bandeira. E quando a gente olha para isso, o que a gente pensa? Fala, gente, o que será que tem a ver? O Senhor é minha bandeira? Eu já vi Deus de cura, Deus de milagre, Deus de aliança, Deus de provisão, Deus conosco. Agora, uma bandeira. E eu fiquei pensando a respeito disso. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, quando a gente, por exemplo, está vendo um jogo lá, que as pessoas ganham, quando termina o jogo, acontece o quê? Canta o hino e sobe a bandeira. E muitos atletas, eles, quando canta o hino e a bandeira sobe, eles choram. E, ai meu Deus, agora Deus... Já viram isso? Amém. Bandeira significa que existe um lugar que você pertence. Existe um lugar que é a sua casa. Existe um motivo pelo qual você luta. Existe uma vida que é desenhada naquele símbolo. Existem tradições por trás daquilo. Existe esforço, existe renúncia, existe uma série de coisas que nos ligam com um sentimento de pertencimento quando a bandeira que a gente segue é hasteada. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou a sua bandeira. Você pertence a mim. Você é do meu reino. Você mora aqui, mas você não é daqui. A sua bandeira é o Senhor. Você tem hábitos que não são daqui. Você tem um espírito que mora aí dentro, que determina, aliás, que orienta e indica e guia aquilo que você faz. Você tem um lugar para onde voltar. Você tem uma pátria. Você tem alguém que, por aquele símbolo, ele está dizendo: olha, eu estou aqui. Eu estou presente. Quando eu chego, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que a gente treinou junto, tudo aquilo que a gente combinou, quando você olha para aquele símbolo tremulando, você pensa: é para lá que eu vou, é de lá que eu sou, é isso que eu quero, eu me orgulho de estar nesse lugar. E Cristo é isso, a bandeira que vai firmar para que os nossos olhos vejam onde nós estamos, as conquistas que nós já temos e para onde nós vamos retornar. Amém?